Olá, meu nome é Marcílio e eu estou aqui para que junto com você a gente consiga desmistificar os logaritmos no Enem. Esse assunto que a gente tem muito medo, que a gente sempre pula as questões na prova, na verdade é muito simples no Enem e ele aborda pouquíssimo do assunto de logaritmos. A gente não precisa saber tudo que tem no livro, a gente não precisa saber aqueles conceitos complicados, logaritmação, antilog, a gente não precisa saber todas as propriedades, mas alguns detalhezinhos são o suficiente para que a gente possa fazer as questões de logaritmos no Enem. Esse vídeo vai trazer a explicação para você desses detalhes de logaritmos que você precisa saber. Alguns detalhes de potenciação, de equações exponenciais, podem parecer um pouco confuso. Então você vai ter que estudar também equações exponenciais e a potenciação. Mas vamos lá, segue o vídeo. Então, para a gente ter uma base aceitável do que a gente precisa saber para conseguir tratar com os logaritmos nas questões do Enem, a gente tem que basicamente saber a definição, alguns conceitos iniciais e as questões relativas a algumas propriedadezinhas, certo? Para a gente poder fazer as operações, certo? Então, primeiro a gente tem que entender o que é o logaritmo. A gente preste atenção um pouco nessa primeira equação exponencial aqui e a gente percebe que tem aqui dois números quaisquer, sendo A e B, e um expoente x. E a elevado a x vai ser igual a b, certo? Isso aqui vai ser uma verdade para a gente. A gente pode reescrever isso de outra forma no formato de logaritmo. A gente pode reescrever essa expressão como o log de b na base a sendo igual a x. Mas o que isso significa? Isso significa que esse númerozinho, esse a elevado a x, ele vai dar esse b, certo? Então, escrever a elevado a x igual a b e escrever log de b na base a igual a x vai ser basicamente a mesma coisa. Vai ser 6 por meia dúzia. E a utilidade disso aqui é que a gente pode usar em certas operações para chegar em resultados que nesse formato aqui a gente não ia conseguir, certo? Aí perceba, a gente tem só duas condiçõezinhas. A gente tem a condição de que o A tem que ser diferente de 1 e maior do que 0, e que o B tem que ser necessariamente maior do que 0. Só que você não vai ser confrontado com isso aqui não, nas questões do Enem. É só um detalhezinho, certo? E a gente vai ter uma nomenclatura. O A a gente vai chamar de base do logaritmo. O B a gente vai chamar de logaritmando. E o x é exatamente o logaritmo. Certo? E a gente tem aqui alguns exemplos da aplicação disso, né? Se a gente tem 2 elevado a 3, vai dar o quê? Vai dar 8, claro. A gente pode reescrever isso no formato de logaritmo. O log de 8 na base 2 vai ser quanto? Vai ser 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 vai dar 8. E perceba, 3 elevado a 2 é 9, claro. Isso aqui para vocês é óbvio. Mas a gente passando para cá, a gente percebe o seguinte, que o log de 9 na base 3 vai ser quanto? Que número que, quando 3 se eleva, resulta em 9? Logicamente, 2. E aqui mais um exemplo. X é o log de 10, de 100, certo? Na base 10. Que número eu vou levar? Vou levar 10 para que ele dê 100. Obviamente, 2. Então, qual vai ser o valor de x? 2. Certo? Então, isso é o logaritmo. Isso aqui já é uma base para você fazer algumas questões sim do Enem. Uma coisa simples, né? Depois da definição, a gente tem algumas consequências que são necessárias também para a gente fazer algumas operações, certo? Aí a gente percebe o seguinte. A primeira consequência é a seguinte. Perceba. Qualquer número A elevado a zero vai dar 1. Qualquer um. 7 elevado a zero vai dar 1. 3 bilhões elevado a zero vai dar 1. Qualquer número elevado a zero dá 1. Certo? Então a gente pensa o seguinte. O log de 1 em qualquer base vai ser quanto? Que número eu preciso elevar a para que ele dê 1? 0. Seja qual for o número. Quando eu tenho um logaritmo de 1 nessa base, seja qual for, o resultado sempre é 0. E outra coisa. O logaritmo de A na base A, ou seja, um logaritmo de um número na base dele mesmo, sempre vai ser 1. Por quê? Porque A elevado a x
certo? É igual a elevado a 1, certo? Aí a gente percebe que número x pode ser. Logicamente, x só pode ser 1, né? E aí a gente tem essa consequência aqui, que é fundamental para as operações que a gente vai realizar. Toda vez que a gente estiver manipulando as operações, a gente vai chegar, geralmente, em dois logaritmos dos dois lados da equação, e a gente vai tentar igualar as bases. Quando a gente tem um logaritmo de b numa base A igual ao logaritmo de c numa mesma base, a gente pode igualar os logaritmandos. Aí a gente pode continuar disso aqui, ó, b é igual a c. Se tem log de b na base A igual a log de c na base A, logicamente, log de b vai ser igual a c. Perceba, a gente também tem mais uma consequência de definiçãozinha, que ela é mais dificilzinha de entender. Nas questões do Enem, você não teve a necessidade ainda de usá-la, mas é bom fazer uma citação aqui honrosa, certo? Quando a gente tem um A elevado a um log de B na base A, esse valorzinho ele tem que ser igual a B. Então, seguindo, a gente vai ter algumas propriedadezinhas que vão ser essenciais para a gente entender e conseguir operar nas questões do Enem, certo? Então a gente vai seguir. Primeiro, a gente tem uma propriedade que a gente chama de logaritmo do produto. Essa vai ser a mais comum, certo? E o que que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte: quando eu tenho um logaritmo numa base A, que eu tenho um produto de dois elementos no logaritmando, seja ele B ou C, ou até mais, eu posso ter 3, 4 elementos aqui dentro, eu posso dividir esse produto em somas de logaritmos na mesma base. Como assim? Se eu tenho log de B vezes C na base A, eu posso transformar isso em log de B na base A, mais log de C na base A. Se eu tivesse B vezes C vezes D, eu poderia botar log de B na base A, log de C na base A, mais log de D na base A. E assim sucessivamente. Isso vai ser o logaritmo do produto. A gente vai ter uma propriedade análoga, que vai ser o logaritmo do quociente, que a única diferença vai ser que a gente vai estar dividindo os elementos aqui do logaritmando. Se eu tiver log de B dividido por C na base A, em vez de somá-los, eu vou subtraí-los. Então, log de B dividido por C na base A vai ser igual a log de B na base A menos log de C na base A. E esse vai ser o logaritmo do quociente. Essas duas aqui são essenciais. E a gente seguindo, a gente tem o seguinte: a gente tem outra propriedade que a gente vai chamar de mudança de base, que a gente vai usar frequentemente. E essa operação ela é muito útil porque, geralmente, as questões elas vão dar logaritmos prontos para a gente já usar com os valores. E a gente vai ter que usar a base que a questão vai dar para a gente. Então a gente vai ter que mudar a base em algum momento da questão para poder usá-la, certo? E como é que a gente vai mudar essa base? Eu estou usando aqui na questão essa base A, mas aí eles estão me dando um valor de um logaritmo na base C. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar a mudança de base. O que ela vai dizer? O logaritmo de B na base A, ele pode ser dividido na divisão de dois logaritmos. Do logaritmo de B numa terceira base C, sobre o logaritmo de A numa terceira base C. E aí eu vou usar essa base C, que é o que a questão quer que a gente use. Isso na prática fica mais fácil, certo? Por exemplo, geralmente as questões elas vão dar logaritmos nas bases 10 e na base E, que é o logaritmo natural na base E, né, na base do número de Euler, e o logaritmo decimal na base 10, certo? Aí a gente vai mudar a base desses logaritmos para chegar nessas bases aqui, que são as que as questões vão dar para a gente. E aí a gente vai conseguir chegar no resultado fazendo isso aqui, tá? Então, seguindo, a gente tem mais uma quarta propriedade, que ela aparece menos nas questões, mas ela ainda é recorrente, que vai ser o logaritmo da potência, né? O que o logaritmo da potência vai dizer? Quando a gente tiver o logaritmando elevado a algum número, aqui eu estou chamando ele de alfa, eu posso passar esse alfazinho, esse expoente, multiplicando o logaritmo. Então, se eu tenho um log de b elevado a alfa na base A, eu posso transformar isso em alfa vezes o log de b na base A. Então, basicamente, eu estou passando esse expoentezinho para frente do logaritmo, certo? Eu estou transferindo ele aqui, ó, para um produto. Então, voltando, a gente estava conversando sobre os logaritmos decimais, né? E aí, a gente tem uma coisa recorrente que é o seguinte:
Às vezes vão aparecer logaritmos nesse formato assim, log de A. Mas aí, qual é a base? Quando não tiver base, quando essa base ela estiver oculta, quer dizer que a base é 10. Então, quando não tiver nada aqui, essa basezinha ela vai ser 10. Então, log de A na base 10 é a mesma coisa de log de A, certo? Exemplo, log de 3 na base 10 pode ser escrito como log de 3. E geralmente nas questões o formato que vai aparecer é esse aqui, tá? Então é bom se acostumar. E aí vai ter um segundo tipo de logaritmo que vai ser comumente chamado de logaritmo natural. E esse logaritmo natural ele tem esse formatozinho aqui, ó, com essa base. A base é log de A na base E. Esse E é um número de Euler, que é um número irracional. Assim como o número de π, ele vai ter esse valor aqui, mas não se preocupe. Pro Enem, nem para, acho que nenhum outro concurso você vai precisar de fato decorar isso aqui. O Enem ele vai te dando os valores, então não precisa decorar esse valor, percebe? Mas esse logaritmo, o log de E nessa base de Euler, ele pode ser reescrito assim, ó, ln. Então toda vez que eu tiver um ln de A, essa basezinha é uma base oculta que vale E. Então quando eu tenho um log sem a base, significa que a base é 10. E quando eu tenho o lnzinho escrito, significa que a base é o número de Euler, esse Ezinho, certo? E aí mais um detalhe que é bom a gente conversar é sobre o gráfico da função logarítmica. E o que você precisa saber desse gráfico? Ele só foi recorrente, só aconteceu em uma questão do Enem, e ele era meramente expositivo, mas é bom você ter uma noção de como é que a função se comporta. A função se comporta basicamente assim, percebe? Y igual a log de x. Então aqui a gente está usando a base 10. Perceba que ela aparece com uma função exponencial. De fato, ela aparece porque é a função exponencial inversa. Ela é a inversa da função exponencial. E ela vai ter esse comportamento aqui. Ó. Ela vem lá de menos infinito, vai tendendo aqui, quando tende a zero, vai tendendo a menos infinito, ela vai crescendo. Passa aqui por esse ponto obrigatoriamente, o ponto 1, 0, certo? Graças à propriedade que a gente já tinha discutido, que o log de 1 em qualquer base vai dar igual a zero, e ele vai crescendo. E esse é o comportamento do gráfico, certo? Não é cobrado de você a manipulação desse gráfico, mas é bom saber o desenhozinho dele, tá bom? Então, pessoal, a gente vai fazer agora os logaritmos na prática, certo? Então a gente vai estar aí fazendo essa questão do Enem de 2019. Então peço que você dê uma pausa aí e dê uma lida na questão para que a gente possa fazê-la, tá bom? Então, pessoal, a questão aí vai dar essa expressãozinha que vai determinar a altura das plantas, certo? Do jardineiro. E a expressão ela vai estar aqui, ó. É essa a expressão que eles estão dando, certo? Só que ele quer o quê? Ele quer saber o tempo que essas plantas vão chegar na altura de 40 centímetros a partir do momento em que elas atingiram 30. Então a gente não está interessado em usar aqui a altura, a gente quer saber o tempo. Então a gente vai inverter, vai botar o tempo como o eixo y aí da funçãozinha, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, passa esse 5 dividindo para lá. Então a gente vai ficar com h sobre 5 igual a log de t mais 1 na base 2. E aí a gente vai usar aquela propriedade de logaritmos que a gente aprendeu. Veja só. Qual é a definição? 2 elevado a h sobre 5 é igual a t mais 1. Percebe? Então a gente vai passar esse 1 por outro lado e veja só, a gente vai ter uma função. A gente vai ter uma função t em função da altura, o tempo em função da altura é igual a 2 elevado a h sobre 5 menos 1. Pronto, a gente usou o logaritmo nessa questão só para isso, só para a gente usar a definição. E aí a gente continua, né? A gente quer saber o tempo da altura 40 menos o tempo da altura 30, certo? E aí a gente continua, ó, passa para cá. Vamos lá. A resposta x vai ser igual a o tempo de 40 menos o tempo de 30, que vai ser x. O tempo de 40, 2 elevado a 40 sobre 5, menos 1, menos o tempo de 30, 2 elevado a 30 sobre 5, menos 1. 40 sobre 5 vai dar quanto?
8. 30 sobre 5, 6. Daí a gente continua. Perceba, esse x, ele vai ficar como? 2 elevado a 8, menos 1. Aí a gente vai aqui, ó, menos 2 elevado a 6. Aí a gente continua. Menos com menos, mais 1. Né? A gente tem menos 1 mais 1. Corta um com o outro. Aí a resposta, ó, x é igual a 2 elevado a 8 menos 2 elevado a 6. Então a gente vai ter que x é igual a 2 elevado a 8 é igual a quanto? 256. E 2 elevado a 6 é igual a quanto? 64. Então a gente vai ter que x é igual a 256 menos 64, que é quanto? 192 dias. Então essa é a nossa resposta. A gente só usou aqui de logaritmo a definição, o resto foi equação exponencial, tá? Então, pessoal, a gente vai estar fazendo essa outra questão aqui do Enem de 2019. Então, eu peço que você dê uma pausa aí, leia a questão atentamente para que a gente possa, de fato, fazê-la, tá bom? Então, essas questões de logaritmos muitas vezes aparecem abordando esse tema de terremotos, de magnitude de terremotos e de escala de terremotos e tal. E elas obedecem quase que um padrão, sabe? Perceba, elas geralmente dão uma expressãozinha, alguns valores, e a gente aplica esses valores na expressão e manipula os logaritmos. E é exatamente isso que essa questão faz, perceba. A gente vai ter aqui, ó, essa expressão. A gente vai ter basicamente os valores de amplitude e de frequência. E a gente vai ter que aplicar esses valores aqui para que a gente possa achar a resposta. Agora, se atente. As unidades que a gente tem de amplitude, a unidade que a gente tem de amplitude, ela está em micrômetro, em micrometro, certo? O que acontece? O aluno poderia colocar aqui 10 a menos 6. Só que na tabela, a unidade da resposta ela está em micrômetro por hertz. Então a gente não vai usar esse micro, a gente vai simplesmente ignorá-lo, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar esses valores aqui, certo? E vai procurar um resultado. Aí a questão ela vai dar para a gente, basicamente, o valor desse logaritmo aqui, do logaritmo de 2 na base 10. E o que a gente sabe dele? A gente sabe que ele é 0,3, então a gente vai ter que manipular aqui para achar esse logaritmo e substituir, a gente já sabe isso. Né? E aí passando, a gente substitui aqui os valores de amplitude e frequência nessa expressão e a gente vai obter isso aqui, né? A magnitude vai ser igual a 3,3, eu omiti esse zero, ele não é necessário, mais o log de 2 vezes a amplitude, que é 2.000, vezes a frequência, que é 0,2. Né? Aí a gente manipulando aqui, vendo que a gente está brincando com casas decimais, a gente pode escrever 2.000 como 2 vezes 10 a terceira, e a gente pode escrever 0,2 como 2 vezes 10 a menos 1. Então esse passo ele só faz isso. Né? Aí a gente trabalhando, a gente percebe o seguinte, veja só, que a gente pode multiplicar essas bases de 10 e usar só 1, tá vendo? Ó, 10 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 a menos 1, 10 elevado a 2, certo? E a gente manipulando isso aqui, a gente percebe que a gente tem dois produtos, né? 2 vezes 2 vezes 10 ao quadrado. E a gente pode usar aquela propriedade lá do produto dos logaritmos e separar isso aqui em vários logaritmos, né? Então é isso que a gente vai fazer, perceba. A magnitude vai ser igual a 3,3 mais o log de 2 mais o log de 2 mais o log de 10 elevado a 2. Todos na base 10. Então a gente já tem o logaritmo que a questão ofereceu para a gente aqui. Então a gente só precisa substituir os valores agora. Log de 2, 0,3. Log de 2, 0,3 de novo. E o log de 10 elevado a 2? A gente sabe que aqui tem um 10 oculto. Então que número que eu vou ter que elevar o 10 para dar 2? Para dar 10 elevado a 2. O 2. Então isso aqui, log de 10 elevado a 2 na base 10 é 2. Então a gente continua aqui desenvolvendo.
Agora é só aplicar os valores e achar o valor final. A magnitude vai ser 3,3 mais 0,3 mais 0,3 mais 2. Então a gente vai ter que a magnitude é igual a quanto? 3,3 mais 0,3 vai dar 3,6, mais 0,3 vai dar 3,9, mais 2 vai dar 5,9. Então, o que a gente tem? A gente tem na tabela que 5,9 vai estar inserido no que? No intervalo de moderado. Então, a resposta aí vai ser moderado. Perceba que o intervalo está como menor ou igual. Então, moderado é quem engloba essa parte do 5,9, tá? Então, eu espero ter ajudado a tirar alguma das suas dúvidas sobre logaritmos. Meu Instagram está aqui, se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem que a gente conversa e tenta sanar as suas dúvidas, certo? Deixe seu feedback aí para que a gente possa pensar em outros vídeos e para que a gente possa aí trazer mais questões e questões mais difíceis de logaritmos do Enem, tá certo? Então, até a próxima!